Há uma pergunta que os dados desta semana forçam a fazer e que raramente aparece no debate político fluminense. O Rio e o ciclo. No Rio de Janeiro, um padrão se repete. Recursos anunciados, entregas que não aparecem, novas crises e novos anúncios. Essa semana, o Ministério da Saúde destinou mais de 55 milhões de reais para hospitais, trouxe 50 especialistas e até avocou a gestão de 3 grandes hospitais federais. No entanto, ao mesmo tempo, o Hospital dos Servidores foi encontrado usando fichas de papel, sem computadores, e o Estado acumula uma dívida bilionária em medicamentos que não chegam à população. Isso não é uma falha acidental, é o resultado previsível de um sistema que recompensa o anúncio e não cobra a entrega. 3 engrenagens. Invisibilidade. Este mecanismo tem 3 engrenagens. A primeira é a simetria de visibilidade. Inaugurar um novo projeto gera notícias, mas garantir que ele funcione de verdade não. O gestor que anuncia os milhões aparece na imprensa. Aquele que assegura que o dinheiro chegou ao leito do paciente raramente é visto. Enquanto o ciclo eleitoral valorizar o discurso e não a entrega, o gestor vai focar no que gera visibilidade imediata. 3 engrenagens. Responsabilidade difusa. A segunda engrenagem é a difusão de responsabilidade. Quando União, Estado e município compartilham a mesma rede hospitalar sem metas claras e verificáveis, ninguém é responsabilizado pela falha. A recente avocação federal dos hospitais é um sintoma disso. O Ministério assumiu porque era impossível identificar quem falhou antes. A fragmentação não é por acaso, é um escudo que impede a cobrança. Quando a falha é de todos, ela acaba sendo de ninguém. 3 engrenagens. Transparência. A terceira engrenagem é o custo assimétrico da transparência. Publicar metas verificáveis cria um passivo político. Se a meta é pública e não é cumprida, há cobrança. Se não há meta, não há cobrança. Não é coincidência que o Rio esteja na 17ª posição em transparência e governança pública, com a percepção de desigualdade crescendo rapidamente. Gestores aprenderam que a opacidade protege. O paradoxo que sentimos. Essa dinâmica gera um paradoxo que o cidadão sente, mas muitas vezes não consegue nomear. Aluguéis em Copacabana e Ipanema dobraram em poucos anos, enquanto a inflação geral foi muito menor. O desemprego no Brasil está em mínimas históricas, mas a maioria das pessoas sente que a economia piorou. Isso acontece porque o cidadão não vive nos indicadores macroeconômicos. Ele vive no aluguel, no remédio que falta, na fila que não anda. Quando o serviço público falha e o custo de vida dispara, a insatisfação é uma leitura correta de uma realidade dual. O Rio de 2 andares. O Rio está criando uma economia de 2 andares, um para o turismo e o capital externo, e outro de serviços básicos em colapso silencioso para a população. Esse modelo é insustentável. Cidades que expulsam sua classe média operacional acabam perdendo a base que sustenta seu próprio desenvolvimento, inclusive o turismo. A solução não é mais recurso. A solução para isso não é simplesmente mais dinheiro. O recurso já existe e, como vemos, continua sendo anunciado sem entrega. Também não é mais a vocação de competências sem um plano claro, como a recente portaria que assumiu hospitais sem divulgar metas e prazos. A solução não é mais tecnologia, se não há incentivo para usá-la. Um hospital operando com fichas de papel não precisa de um hub de inteligência artificial, se o problema é que ninguém tem motivo para digitalizar. O que muda o ciclo? O que muda o ciclo é criar um custo político real para a não entrega. Precisamos de metas claras e individualizadas por ente federativo, publicadas antes da execução,
com um responsável nominal e um prazo verificável. Precisamos de indicadores de desempenho hospitalares públicos em tempo real, não relatórios anuais. E, acima de tudo, é essencial vincular o repasse de recursos ao cumprimento das metas anteriores. Isso não é punição, é o único mecanismo que torna a entrega mais racional que o simples anúncio. Os sinais a monitorar. Nas próximas semanas, 2 perguntas simples podem nos dizer se algo está mudando. A portaria que avocou os hospitais vai publicar indicadores de desempenho claros para eles? Se sim, começaremos a atacar o problema. Se não, o anúncio terá cumprido sua função eleitoral sem mudar a estrutura. E o Estado do Rio vai pagar a dívida de 1,3 bilhão de reais em medicamentos à Prefeitura antes de outubro? Se não pagar, a falta de remédios nas unidades de saúde será atribuída diretamente a quem de direito. Uma gestão que entrega não começa com boas intenções. Começa com uma pergunta fundamental: quem é o responsável nominal por essa meta? E o que acontece quando ela não é cumprida? Enquanto essa pergunta não tiver uma resposta verificável, o ciclo continuará. Eu sou Washington Sório, pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Partido Novo, da gestão de pessoas à gestão do Brasil.